Olá, atletas do Mundo Tri, tá no ar mais um Performance SA e hoje com um convidado, parece que ele é meio maluco pelo esporte, o cara tem uma carreira de muito sucesso no mundo corporativo, mas talvez seja de mais sucesso até no mundo esportivo, Eduardo Jurcevic. Perfeito. Falei certo? Falou certíssimo. Que Croata. nome é ele? Croata? Croata. Tá bom. Djokovic é croata. Sérvio, né? Ah, ele é sérvio. É sérvio. Mas eu sou fã, tá? Então tem uma rivalidade croata, mas o Djokovic é um dos meus ídolos Acho que como teve esportista. A né? guerra, né? Sérvia versus Isso. croata, né? Uma guerra... Dura. Por sinal, ele começou a treinar nessa guerra. No meio desse cenário que, em geral, né, cenário super atípico, de adversidade, né? É. Então, o esporte acho que tem muito isso. E né? ainda existe essa rixa? Hoje já as novas gerações menos, né? Tá. Mas se você pegar a geração do meu pai, por exemplo, se você conversar croata e sérvio ainda tem uma... E Mas hoje já não. basicamente era uma questão religiosa, não? Ou territorial mesmo? Territorial, de economia, né? Não tinha uma concordância muito grande de você pegar todos os recursos e, obviamente, concentrar na capital, que era da Sérvia. Então, e o conflito é histórico já, né? Então, acho que acabou tendo a questão da independência e hoje a Croácia, obviamente, vive do turismo, toca a vida. Claro. Mas também é uma história de adversidade, né? Acho que muito também do nosso bate-papo aqui, eu vou falar um pouquinho disso, mas também nos ensina, né? Também nos ensina bastante. É muito, né? O Eduardo é CEO do Web Motors, talvez, acho que é, né? O maior portal de venda de carros do Brasil. E também triatleta heavy metal, já foi pro Havaí, inclusive. Você quer começar por onde? Começamos... Qual perrengue você quer começar? Podemos falar dos dois, cara, mas você sabe que o esporte para mim é o meu assunto predileto aqui, viu? Vou te falar que sempre as histórias são lindas, né? A gente tem aqui convidados de calibre muito elevado, CEOs, diretores, vice-presidentes, caras que correm maratona bem pra caramba, Sub-3, Ironman, Havaí. Mas essa é a história bonita que a gente conta aqui, né? A gente quer saber as histórias difíceis para chegar lá. Então vamos começar com esporte. Como é que foi chegar no Havaí, no Mundial de Long Distance, a prova de Long Distance do mundo? Vamos lá. Bom, primeiro começar contando como é que eu entrei no triatlon, né? Tá, eu fazia halterofilismo na época, aqueles caras que adoram fazer Fala peso. Sério, marombeiro? Caramba. Marombeiro daqueles raiz mesmo, né? Você conhece o Mark Schlesinger? Não. Faz triatlon também. Você conhece o Mark? Era igual você, marombeiro. Ele é acionista da Unigel, uma indústria química muito grande, muito, muito grande. E eu conheci ele no vestiário da Reebok na época. Ele era marombeiro, mini Schwarzenegger. E só usava roupa de marca. Só usava Gucci, Prada, pá. E a gente tirava um sarro do Mark no vestiário. E ele só ouvindo papo de triatlon, pô, veio um puta triatleta. Então... Acabou Marco, não quer mais saber. Então, enfim. Tem alguma semelhança. A história aí, né? é tua, vamos lá, desculpa. Só não, mas foi isso. Eu fazia muita musculação, adorava e assim por diante. E um dia eu estava lá em Santos, que é uma cidade espetacular para fazer triatlon, né? Diga-se de passagem, eu sou de Santos. Você é de Santos? Eu sou nascido lá, tudo. Tá bom. E eu estava um dia na praia e comecei a ver essa movimentação, uma prova lá. Falei, pô, ninguém conhecia muito triatlon, tá? Não era muito conhecido, mas fui ver a prova. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. Já não tão... 20 anos, moço, 21. Mas tá bom. Aí eu olhei a prova lá e falei, putz, me apaixonei. Falei, isso aqui que eu quero pra vida, né? Isso aqui, sabe aquele negócio que bate, tipo paixão mesmo, né? Que você conhece alguém e você fala, nossa, no meu caso, mulher da vida, é a mesma coisa. Foi desse jeito. E aí eu falei, pô, vou começar a treinar, né? Aí peguei uma bicicleta lá, nada a ver, Caloi né? 10. Caloi 10, quase isso na época, montei a bicicleta e tal. E tinha a questão de perder peso, né? Isso é muito grande, né? Para fazer Então, eu me lembro da primeira prova, quase que eu era um ET na prova de treino. As pessoas ficavam olhando assim para correr. Né? Aquele maromba. A perna desse tamanho, né? Que é um peso para você carregar. Quase morri, né? No meu primeiro triatlon, né? A verdade é essa. E depois eu me apaixonei, né? Aquela questão de aí o corpo também vai se adaptando a isso, né? Você vai perdendo peso natural. Você já não liga mais tanto para estética, você olha para performance só, né? Que também traz estética, mas é outra. Mas é como consequência, né? Então, o grande barato mesmo era a questão de percorrer aí todos os caminhos de ir crescendo no triatlo, de melhorar a performance. Isso me ensinou muito, né? Durante a vida. 21 você estava na faculdade ou já tinha acabado? Tinha recém saído da faculdade. Tá bom. Né? Eu fiz faculdade de Direito, queria ser juiz, né? E aí, olha só. Você fez aonde? Fiz na Unimes, em Santos tá mesmo. E depois acabei caindo para o mercado financeiro, que também é uma outra história aí, como é que eu caí no mercado financeiro, mas mudei completamente. Mas só voltando ao triatlo,
E aí o grande sonho eu comecei a planejar aí, né? Você me perguntou um pouco como é que eu cheguei no Havaí. Eu falei, bom, eu primeiro tenho que ter consistência ao longo dos anos. Eu nunca fui um atleta de olhar e falar assim, vou querer ir logo pro Ironman. Eu quis percorrer mesmo as etapas, né? De fazer olímpico, né? De realmente... Fiz muito biatlon lá em São Vicente, provinhas pequenas, tudo. E eu olhei um dia na televisão, né? Esse negócio do Ironman, né? Eu vi a prova no Havaí e vou dizer que foi assim... Eu falei, eu vou estar lá. Algum dia eu vou estar lá, seja lá quanto tempo demore, e eu resolvi fazer um planejamento para isso, né? Então foi um planejamento de longo prazo, você não faz uma transição, ainda mais para quem veio de uma musculação, né? Bastante travado e tudo isso, e ir para um esporte aeróbico. Então eu fiz muito a questão do olímpico, né? Fiz uma base, e eu acho que um primeiro aprendizado é essa questão de, quando eu olhava para o Ironman, eu me lembro disso, eu falei, cara, eu vou estar lá de algum jeito, mas como é que corre 42 depois de pedalar 180, né? E é um negócio um pouco também que a gente traz para o mundo corporativo, né? A gente recebe, às vezes, algumas missões no mundo corporativo que, no fundo, a limitação está na cabeça, né? Claro. Você fala, putz, você está produzindo 10 unidades, seja lá do que, e vamos supor que você tem um sonho de produzir 100. Se você olhar para o 100, você vai falar, nossa, aqui está tão distante, né? Então, você tem que planejar também a tua cabeça. É a mesma coisa que foi a questão do esporte. Vamos fazer a evolução, né? Eu não fiquei pensando logo nos 40, eu falei, cara, deve ser muito duro. Mas vamos preparar e vamos ver como é que o corpo reage. Claro. Então foi uma escadinha, né? Depois eu fui para o meio Iron, né? Fiz muito tempo só meio Iron, não pulei direto para o Iron, né? Que hoje não, já faz tempo, muita gente encurtando o caminho. No triatlon faz lá 2, 3 provinhas de meio, de short, faz um olímpico e puta, já vou pro Iron. E maratona também, corro lá, aí pá, quero fazer uma maratona, o cara nem corre, pá, já vai. Isso é uma dica que eu dou, inclusive, né? E você também, obviamente, deve ter testemunhado várias, muito. Né? Não pula, cara, porque aí você vai ter eu vejo muita gente que vai fazer um Iron depois ou vai fazer uma maratona, sofre tanto que depois até desiste, né? Então, eu acho que você tem que ir aos poucos, né? Sim. O teu corpo tem que se preparando, não é uma prova simples, né? Sim. Um Ironman realmente é diferente a prova de qualquer outra, né? E depois vou até contar umas histórias dos perrengues aí, mas eu comecei a fazer, só fechando aqui o ponto do Havaí, comecei a falar, vamos evoluindo pouco a pouco. Meu primeiro Iron, se não me engano, foi em 2011 ou 2010, foi de Floripa, né? Prova incrível, né? Uma delícia. Mas o primeiro eu fiz em 11 horas e 15, sofri. Nossa senhora, peguei nutricionista errado na época. Você vê que aí os aprendizados também dos especialistas, né? Tanto no mundo corporativo quanto... Me recomendou, eu também não conhecia nada, né? Me recomendou para eu comer a cada meia hora. Você imagina você fazer um Ironman que a cada meia hora você come uma bananinha e um negocinho de doce de leite. Essa é a instrução que me deram para o primeiro Iron. Quando chegou na corrida, eu já estava ali no estado lamentável, né? E foi engraçado, né? Eu guardo muita coisa desse primeiro Iron, porque aí você sim... aprende. Eu aprendi, porque eu tive que correr sem conseguir fazer a digestão com pontada na barriga os 42 quilômetros, né? E o final da história foi... Só açúcar, né? Só açúcar, tudo errado. É açúcar produzido, né? Não é açúcar... Tudo errado. E o sangue não conseguia... Obviamente eu não estava para fazer digestão, né? Estava no resto do corpo, tudo. Então foi um sofrimento enorme. E o gás final, que eu gosto de contar essa história, porque quando eu estava já no final, anoitecendo, né? Aí eu parei num dos postos de abastecimento e começaram a servir sopa. Eu falei, não. Chega, cara. Eu não vou tomar sopa, cara. Isso é muito deprimente, cara. Eu engatei a quinta e terminei. Mas a sopa tem um motivo, porque é fácil de digestão. Isso, mas para que ser... O açúcar puro, quando você põe o açúcar puro, o açúcar dá um pico e te desce. É pico e desce. Então você deve ter sofrido demais na prova. Nossa, mas porque o açúcar entra muito rápido na corrente sanguínea. E numa prova longa, você tem que ir digerindo ao longo ao tempo, né? Não adianta ter esses picos, né? Eu fui profissional de esqui na neve. Mas o esqui é uma prova de 1 minuto e meio. Então, meu treinador, antes, assim, tipo, 5 minutos antes de eu descer, eu comi um chocolate. Pico de glicemia, desce, porque te dá muita energia e acabou. É uma prova curta, né? Tem que ter essa explosão, né? Esse pico e acabou. Agora, no Ironman, completamente diferente. De glicemia, você... Completamente diferente. Nossa, foi assim. Mas foi assim, a cabeça, ela... Que aí eu acho que é um dos grandes aprendizados. Ela te leva, né? Quando o corpo falha... O corpo começou a falhar, obviamente começou a entrar em colapso, né, tudo isso, e aí a cabeça que levou, né? Aí quando eu olhei, eu me lembro da história da sopa, porque eu falei assim, eu não vou entrar nessa, cara, porque se eu tomar essa sopa, acho que eu fico aqui, sento, me dá um cobertor e eu não vou levantar mais, né? Então eu fui, terminei e começou aí minha jornada pro Havaí. Tudo isso trabalhando já?
Vida profissional rolando em paralelo. Normal. Conciliando. Eu acho O que você fazia? Você falou que era advogado? Não. Eu me formei em Direito, né? Eu tinha o sonho de ser juiz, mas eu acabei entrando na época no Banco Real, ainda, né? No mercado financeiro. Me apaixonei pelo mercado financeiro. Aí depois segui carreira, né? Cuidei de várias áreas, investimentos, empréstimos, né? 20 e tantos anos dentro do grupo, cuidando de várias áreas. 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Real e depois Santander, né? O Real foi comprado pelo Santander. Exatamente. Você continuou no Santander? Continuei no Santander. Tá. Aí depois de tocar as áreas de investimento, fui para as áreas de crédito, né? Responsável pelos produtos de crédito. E logo depois disso, aí fiquei área institucional, varejo, percorri várias coisas dentro do Santander e em janeiro de 99 que eu assumi lá o Web Motors, né? Janeiro de 2019. Perdão, 2019. Tá. E aí estou nesses 4 anos aí sendo CEO de uma empresa que tem hoje mais ou menos 315 funcionários, uma empresa digital, uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia? É uma empresa de tecnologia. Tá bom. Ela, propriamente diz, uma empresa de tecnologia. É o maior portal de venda de carros. Maior marketplace. Maior marketplace de venda de carro. Do mercado. E não é só o site, né? Marketplace porque você tem sellers lá dentro, é isso? Você tem os sellers que são os lojistas. Eu tenho lojistas lá dos mais variados, né? Então a gente faz a conexão entre um comprador, uma pessoa física que está buscando o carro, e as opções lá dos lojistas e também anúncio de pessoa física, né? Você vai lá encontrar qualquer tipo de carro e é uma plataforma que hoje a gente vive, obviamente, totalmente digital. Tem uma parceria muito grande com o Santander, 70% do capital da empresa é Santander. Isso que eu ia te falar, na verdade é uma plataforma tecnológica de venda de carros, mas para vocês, entendo eu, o modelo de negócios é venda de crédito, que você financia a venda do carro, basicamente. É uma parte do nosso negócio, né? Tá. Uma parte, um dos pilares do nosso negócio é a gente ter o financiamento embedado dentro da plataforma, porque o brasileiro, 50% dos carros é comprado com financiamento. Achei que até é mais. Não, é 50%. 50%. É, 50%. Então você tem que ter o financiamento, faz parte da jornada para você atender o cliente, né? E ele realmente, o consumidor, poder fazer a compra do carro, faz sentido você estar tudo No embedado crédito. lá com o crédito lá dentro para facilitar essa jornada. Claro. Imagina, ele achou o carro, aí ele tem que ir em outro lugar pegar crédito. Pegar o banco? Vai no Itaú pegar banco? Não, pega nem de casa. Tem que pegar aqui, né? Tem que pegar no Santander. Claro. Então, a gente coloca essa jornada toda lá dentro. Né? Tá. Então, é uma empresa hoje que está há 27 anos no mercado, é pioneira, é líder, né? Nesse sentido, só que ela tem um ecossistema muito maior hoje, né? A gente tem um CRM automotivo, que é o maior CRM automotivo do mercado. Eu tenho empresas que fazem leilão de carro também, né? Então, a gente cuida da jornada inteira do cliente e de todos os stakeholders, tanto o lojista quanto pessoa física. Capital fechado, Web Motors, né? Capital fechado. Capital fechado. Hoje, 70% Santander, 30% Car Sales, que é o maior marketplace australiano. Né? Então, uma relação muito boa aí entre os dois. Rapidamente, como está o mercado? Tá bom, né? Mercado de usados está bombando, mercado de novos também está bombando, não tem carro, né? Continua esse... 2021 foi um ano espetacular, né? Porque, obviamente, com tudo que aconteceu com a falta de carros, né? Realmente o pessoal foi para usados, né? Com a falta de novos. Sim. E 2022 está caindo um pouquinho, o mercado está oscilando um pouco mais. Para a gente está um ano espetacular, a gente vai fazer o melhor ano da história dentro da Web de novo. A gente vem numa sequência bastante positiva. Você acha que o aumento da taxa de juros está refletindo já na venda de carro? Reflete porque tem uma conjuntura. O preço subiu bastante dos carros, né? Porque é demanda e oferta, né? Então, com uma oferta menor e uma demanda que em 2021 foi bastante forte, os preços subiram e com todos os problemas da cadeia, né, automotiva e assim por diante. Então, os preços ficaram altos. E agora, obviamente, cenário que agora está cedendo um pouco, mas cenário de inflação combinado com alta taxa de juros, né? Que a taxa de juros veio subindo. A turma está sem grana. O pessoal está com, vamos dizer assim, que encaixar a parcela do financiamento no atual cenário está um pouco mais apertado. Então, a venda de carros está caindo 20%. Caramba, muito. E isso tudo, vem usados e novos? Em geral. O mercado 17% na média dos dois, né? Tá. E, obviamente, que nesse cenário a gente acabou se dando um pouco melhor porque, na verdade, com a venda mais fraca de carros, tem que fazer mais investimento. Os dealers, as montadoras têm que investir mais em marketing. E eu sou um marketplace lá onde eles investem dentro para poder fazer a venda do carro. Então, quando você está vendendo o carro muito fácil, também não precisa investir tanto em marketing, né? Você coloca em qualquer lugar e acaba vendendo porque já tem a demanda natural. Eu acho que essa combinação, que também tudo é cíclico, né? E a gente pode se beneficiar um pouco desse cenário também. Por isso que a gente vai fazer o melhor ano aí da história. Você está falando que então você também ganha dinheiro com anúncios ou com os sellers que tem que anunciar os carros? Tanto a pessoa física que vai lá anunciar os carros, né? Eles pagam o anúncio. Sim. Mas os dealers, principalmente os lojistas, eles pagam também para a gente levar o comprador para eles. Tá. Esse é o modelo de negócio, né? Tá. Então, a audiência a gente investe muito em conteúdo, tudo isso.
Tenho 12 milhões de usuários únicos na Porque imagino plataforma. Que você deve vender anúncio para o próprio site. Sim. Né? Eu vendo os espaços lá para poder também anunciar. Quer dizer, várias fontes de receita. São várias. Você tem o CRM, né, que é um ecossistema realmente completo. Né? O pessoal olha para o Webmotor só olhando a parte do site. Carro, né? Mas por trás tem todo por exemplo, tem um serviço lá para um cliente pessoa física que ele fala, eu não quero eu anunciar, vocês anunciarem, vocês fazem a intermediação, oferece seu carro para um lojista vender ou para uma pessoa física. A gente oferece diversos serviços dentro da plataforma para poder ter esse universo do automotivo coberto. Né? Eduardo, e aí você, morando em Santos, que eu estou entendendo que você nasceu, estudou, fez a vida lá em Santos, decidiu fazer triatlon, depois decidiu... Porque triatlon é uma coisa, fazer Ironman é outra prova, né? Aí você decide fazer Ironman e, vai ser advogado, juiz, e aí começa o mercado financeiro... Família, filho, como é que encaixa alguém, como é que era a tua agenda dentro de uma vida corporativa, uma logística não tão simples, né, de corporativo, pessoa jurídica, pessoa física? Olha, era um desafio, né? Primeiro que meu carro era uma casa ambulante, né? Porque tinha roupa pendurada e tudo. Eu morava em Santos e vinha para São Paulo. Todo dia você vinha para São Paulo? Eu fazia todo dia. Não tinha home office na época, né? Não tinha home office. Sim, voltava todo dia. E aí voltava todo dia. Aí eu acordava muito cedo, acordava 3 e pouco da manhã, pegava minhas coisas e vinha treinar aqui em São Paulo para ganhar esse tempo, né? Para não pegar o trânsito vindo de Santos. Então eu fazia super rápido, 50 minutos, de porta a porta, porque esse horário não tem você ninguém. Você acordava às 3h30? 3h15. Que hora você vai dormir? Ia dormir? 8h30, 15 para as 9. Eu chegava em casa praticamente, tinha 1 hora para ajeitar tudo. E tua mulher e teu filho, você viu como é que fazia isso? Cara, tudo muito cronometrado e muita disciplina também dos horários e assim por diante. E também muita questão de qualidade, né, do tempo. Então eu chegava em casa às 8 horas, eu tinha lá das 8 às 9 para fazer tudo. Então era o tempo dedicado para o meu filho, dedicado para a esposa. E a logística eles tinham que ajudar, né? Porque ter essa vida não era tão fácil assim. Claro. E quando você faz olímpico é um tipo de treinamento. Lógico. Aí eu olhava a planilha e falava assim, putz, agora eu tenho que ir pro Iron, né? Aí eu falava, já tô acordando tão cedo, o que eu faço? Não tem mais horário, tem que tirar. Então eu comecei a olhar onde eu posso economizar tempo. E um dos lugares para economizar tempo era... No carro. No carro. Então vem para São Paulo, foi uma das coisas, né? Acorda às 3, sai de casa que horas? 3h30, deixava tudo pronto. 3h30, estava tudo no carro, já pronto no dia anterior, logística feita. 4h20 você tá aqui? 4h20 aqui, 4h30 treinando. Era essa loucura de vida, cara. Aonde você parava o carro? Já no banco? O carro na própria academia, lá no estacionamento da academia, e saía para pedalar de lá. Né, saía com a bike já dentro do carro, tudo por isso que eu falo que era uma casa, meu carro. Tinha absolutamente era uma caminhonete, tudo. Provavelmente. Sempre foi SUV porque não dava, né, para conciliar e... Claro. Eu cheguei até, isso é uma outra história também que acho que não vai dar tempo, mas eu cheguei até a comprar uma spin na época, arranquei os bancos todos só para carregar. Ficava só os 2 bancos da frente e atrás todo, vivia pro esporte para ter essa logística toda e conseguir conciliar. Bom, 4h30 em cima da bike. 4h30 em cima da bike. Sozinho, não tem ninguém? Tem ninguém. Ia pra rua, a ciclovia não estava aberta ainda. E aí você começa também as aventuras de descobrir circuito seguro aqui em São Paulo, né? Jockey. Eu ia muito para um pouquinho depois da Faria Lima ali que você desce, né? Que tem atrás do Vila Lobos, uma avenidinha ali boa para pedalar. Eu ficava rodando ali num circuito de 6 km até a ciclovia abrir. Aí eu entrava. Entrava na ciclovia e ficava. Era essa logística de... Até que horas? Umas 8, com tudo, né? Eu treinava das 4h30 até 6h30, 7 de pedal, ainda encaixava às vezes uma natação, ou uma musculação, ou fazia uma transição, e ia fazendo a planilha, né? Ia conseguindo colocando. Banho, correndo, entrava no banco voando. Aí tem outras loucuras aí também que eu sempre gosto de falar, né? Quando eu vim para São Paulo depois, tinha que ajeitar a logística, também ficou mais fácil, eu já não gastava esse tempo, mas e aí aonde treinar, né? Então, tinha que fazer os treinos de Romeiros, aí saía daqui, acordava 2 horas. Você saía de Santos? Não, aí eu já tava para cá. Aí eu já tava para cá. Tá bom. Aí eu falei, bom, vou ganhar o tempo do carro, né? Ganhei bastante tempo, muda para São Paulo e faz a logística toda também, porque a família ficava em Santos, né? Eu aqui, e tinha que combinar tudo isso, né? Fazer a loucura toda. Sai de casa, vai para Romeiros, vai para Romeiros várias vezes durante a semana, acordei 2h30 da manhã. 2h30? 3 horas estava no carro, 3h30, 3h40 estava subindo na bike com 2 lanternas, eu e Deus. Romeiros, loucura, amor por esporte, tudo amor isso. Por esporte. Mas... Que horas no banco? Não tinha estrutura, 8h30, 8h40 estava entrando no banco. Então eu fazia o pedal voando
tomava banho no posto lá do quilômetro 48 da Castelo. Você pedia lá pro posto da Castelo, pô, tomou banho, tem um chuveiro aí. Nem precisava, tomava lá e passava por aqueles... Todo o frentista olhava e falava, esse maluco. Tudo junto, cara. Bica, água gelada, aquele temperatura excelente de Romeiros no inverno, né? Mas era assim, tinha que ser assim para você poder cumprir a planilha e assim por diante, né? Eu fico imaginando, desculpa, eu já tô criando intimidade aqui que a gente não se conhece, mas eu fico imaginando ele saindo do treino suado, no carro, aquele carro devia ser uma bagunça, cheio de mala, bicicleta, exatamente jogado assim. Ali porque você tá com pressa. O cara para no alemão, desce, o frentista de vez fala, já veio o alemão de 2 metros de altura pedir para tomar banho aqui. É por aí. Não é? Era por aí. Você imagina lá o terno pendurado e todo mundo lá, os caminhoneiros, tudo e tal, não sei o quê, e eu entrava no jogo, né? Era o que dava para fazer na época, né? Mas isso você vai aprendendo, né? Você vai criando resiliência, você vai criando disciplina nas coisas. Você acha que te ajudou? Eu sempre faço essa pergunta aqui. Você acha que te ajudou essa... Porque você já começou mais velho. Às vezes a gente recebe convidados aqui que começaram o esporte muito mais cedo, com 10, 12, 15 anos. Quando chega lá depois da faculdade ou pré-faculdade, já tem a disciplina, a organização, né, o foco, a determinação já está mais enraizado. Você começou com 21, depois da faculdade. Você acha que isso te ajudou e te ajuda ainda pro business? Total. Ajuda? Total. Porque no fundo, eu fico pensando muito no Iron como uma questão de uma estratégia de um business, né? Sim. Você tem que planejar, você tem que cuidar da logística, você tem que ter muita disciplina para fazer a execução, né, das coisas, você tem que saber que vai ter coisa errada, que você vai ter que improvisar, que é o mundo dos negócios, né? Sim. Exatamente assim. Você faz um cenário, você faz um business plan para 3 anos, 5 anos, as coisas mudam hoje muito rápido. E você está no meio de uma prova, essas coisas acontecem. Te fura um pneu, te dá uma dor de barriga, começa a te dar uma dor muscular que você não estava planejando, você tem que se adaptar nesse cenário. Não é diferente do mundo corporativo. Você tem um concorrente que entra, você tem uma adaptação da tua estratégia que você tem que fazer na rota, e às vezes tem que ser muito resiliente mesmo e falar assim, eu quero manter essa estratégia, claro, né? Eu tenho que acreditar no plano aqui, na execução, e eu digo isso muito tanto na equipe quanto com o treinador. Eu acho super importante, eu tenho um treinador o mesmo há 20 anos, que já acompanhou minha história, é o Luiz Antônio Domingues Filho, que é de Santos, até hoje. Você treina com o pessoal de Santos? Ele continua sendo o meu treinador, ele manda toda a planilha e uma vez de tempos em tempos a gente faz algum treino juntos para ele ver como é que eu tô, tudo, mas estabelecemos uma relação de confiança e eu acreditei nele também, Sim. né? E eu falei, eu quero ir pro Havaí, Luiz, vai ter que me ajudar a chegar lá, né? E foi uma realização do planejamento que em 2015 acabou dando certo, eu acabei não pegando a vaga em Floripa, né? Não, peguei em Fortaleza. Tá. Né? A provinha legal para fazer, o Iron Food Fortaleza. Acho que acabou também, teve um ano. Não teve mais, Ele teve alguns anos, eu acho. Foram vários? Foram acho que uns 3, 4 anos. Tá bom. Mas era uma prova muito dura e não tinha muita gente fazendo, né? Uma audiência não era... Então, eu me lembro naquela prova, contar um dos perrengues, né? Vamos lá, que perrengue é divertido, né? Depois que você passa, você acha divertido, né? Mas quando você tá lá passando no perrengue, não dá. Mas eu me lembro nessa prova que aconteceu de tudo. Eu acabei conseguindo a vaga, vou contar como, mas começou na natação, fiz a natação, geralmente foi era meu esporte que eu ia melhor, saía super bem da água. Quando eu tô saindo da água, tinha uma rampa, tipo aquelas de barco, assim, né? Que para você entrar na área de transição. E eu tô vindo assim, eu entrei meio pra lateral, tinha muita gente chegando junto ali na época, eu peguei pela meio lateral assim, fui subir na rampa, taquei o joelho na rampa de concreto, já abriu aqui, começou a sangrar o joelho, né? Você fala, putz, mas você tá quente. Bora. Foco, cara, esquece isso. Bom, subi, fui pegar a bike, tinha caído uma chuvinha, tal, tava super, aqueles tapetes de borracha, escorregadio pra burro e tal. E eu, às vezes, já clipo, deixo a sapatilha já clipada e às vezes eu coloco. Dependia na época da situação. Aí não sei o que me deu na cabeça, eu calcei a sapatilha e saí com a bike, né? Deu 5, 6 passos, cara. Fui pisar, escorregou com a sapatilha, cara. Bicicleta para um lado, eu para o outro, garrafinha voando e tal. Falei, putz, mas meu Deus, só falta o que acontecer aqui, né? Bom, peguei a garrafinha, tal, achei a garrafinha, tudo, subi na bike e continuei, né? Aí aquele treininho legal, né? Aquela provinha legal de Fortaleza, aquele ventinho, 60 km contra, a delícia, 40 graus na temperatura corrida, super agradável, né? Você cozinhando lá. Você já faz o pedal pensando, né? Nossa senhora, o pior tá por vir. Então, aí é um dos aprendizados também. Quebra a prova, joga a tua cabeça para outro lugar, pensando que se você começa a olhar para os 42 da prova, é a mesma coisa da meta na empresa que eu falo, né? Você tem um objetivo lá para chegar no 100, cara, não fica, vamos quebrar, vamos 20, 30, 40, porque senão você enlouquece, né? Você fica um negócio que
começa a te jogar para baixo a tua cabeça, né? Então, acho sabe que eu aprendi um negócio? Você sabe por que ganhar um presente chama presente? Vocês sabem disso? O presente chama presente? Não. E é gostoso para você viver o presente. Pra você, entendeu? Estar lá. Estar no presente. Você abre aquele presente, é gostoso ganhar um presente. Quando você abre aquele Tão presente. importante isso, né? Entendeu? Na prova é isso, vive o presente. Porque você tem que estar lá escutando o teu corpo ali, sem ficar projetando, e sem também ficar projetando com relação ao que vão achar, os olhares. Cara, fica você, é o teu momento ali de fazer a tua meditação, né? Pelo menos funciona para mim o esporte. Medita. Através do esporte, né? Eu acho que a questão de eu estar comigo mesmo no presente é quando eu estou fazendo esporte. Cara. Naquele momento, para mim, eu absolutamente estou comigo mesmo ali, entendeu? Eu acho que é um mindfulness total, é você estar lá dentro do esporte. Mas voltando aqui, só para terminar a prova, aí terminou lá o pedal, aquela dureza, tudo. Bom, vamos sair para correr, né? Saí para correr e eu estava meio sem referência onde eu estava, né? De posição e assim por diante. E aí encontrei um amigo na prova assistindo e tal, ele falou, pô, vai que você está em 8º na categoria tal. Caraca. E ele estava acompanhando tudo, me põe um gás lá, vambora. E nessa hora, né, aí um dos percalços que eu começa a sair uma bolha no pé, começa a doer alguma coisa que eu fiz de errado. Umidade, suor ali calor. E tal, não sei o que, começou aquela dor insuportável. Areia. E aí tinha Special Needs, eu me lembro disso até hoje, e por sorte, também às vezes tem o Papai do Céu ajuda, eu lembrei que eu tinha colocado lá um silver tape, que eu levei na minha sacola, né, das coisas de bike, para ver se acontecia alguma coisa, eu sempre levei isso muito precavido com coisas que eventualmente pode ocorrer, segunda coisa para tudo, óculos e assim por diante. E não cabia mais dentro da sacola, eu coloquei no Special Needs, né? Aí eu lembrei que estava lá no Special Needs o silver tape, parei o silver tape, enrolei meu pé no silver tape, cara, para fechar a bolha e continuei, cara. Perdi pouquíssimo tempo, só que aí parou a dor. Claro. E aí eu fui buscando. Quando chegou no finalzinho assim, o cara falou, você tá em 6º, vai que vai. Dá vaga. Aí vai dar vaga. Na época era o 5º, até as 5 primeiras vagas pegava, né? Eu falei, puta, aí me empolguei, né? Aquele calor. Aí consegui completar. Quando eu cruzei a linha de chegada, esse meu amigo tava lá e ele me deu super força, né? E eu não tinha nem combinado nada com ele, né? Você vê a importância também, nunca é sozinho, né? De você ter um incentivo, de você ter família te apoiando, tudo. Aí ele pegou e falou assim, você pegou a vaga, cara. Mas aí, você imagina já, né? Choradeira até não aguentar mais, né? E o sonho realizado. E aí vamos pro Havaí, né? Então, acho que não vai dar tempo de contar tudo aqui, mas você tá lá, para quem gosta, né? Para quem faz muito esporte sabe do que eu tô falando, é uma emoção incrível. Então, você tá lá e poder viver aquilo, viver aquela energia. E fora, me apaixonei pela ilha, né? Para quem não tá muito acostumado, é Kona, né? Então, ela respira o Ironman, né? Então, quem é louco por isso, você está lá, você fala, nossa, eu tô aqui realmente no berço, né? No templo sagrado de tudo. Então foi uma experiência incrível, né? E tem a realização também, né? De você olhar para trás e falar... Tudo que eu investi deu resultado, né? Então eu fico muito lembrando, né? Por isso que eu faço muito essa analogia com a empresa. Você fica lembrando da época quando você começa a fazer uma prova de 5 quilômetros, né? Você fala, poxa, mas 5 quilômetros, correr 42, isso é insano. Mas aí a tua mente é que que limita no fundo, né? Então você vai expandindo um pouco esse teu limite e fala, pô, vamos indo. Mas não é por acaso, né? E a carreira também, você começa como trainee, estagiário, analista, e você nunca é CEO, é muito longe, aí acaba, né, a gente tem que ir acreditando. Tem que ir acreditando e muito, né? Quando você está numa carreira de trainee, se você olhar para presidente, eu fui vendedor de rua, eu batia de porta em porta, eu passei, eu tinha lá um começo de vida muito duro profissional. E eu não olhava, jamais podia imaginar como CEO, né? Eu acho que, só uma história legal que eu acho que para quem até está começando e quem tem um pouco de ambição, mas eu, quando era vendedor, parava na padaria para tomar, às vezes, uma água, alguma coisa e tal, e eu nunca vou esquecer disso. Eu olhei um dia para a televisão, assim, e vi o aeroporto de Congonhas, né? Aí eu olhei aquilo lá, eu lá em Santos, né? A gente costuma falar Caiçara, né? Quem está lá embaixo e tal. Aí eu olhei aquele aeroporto, aqueles executivos, tudo, né? E eu falei assim, poxa, será que um dia, né, eu vou estar lá, né, fazendo isso? E aí você chega, né? Aí você vai planejando, você vai com força de vontade e tudo. E aí eu me lembro do meu primeiro voo, né? Eu gosto de contar isso porque é muito legal, né? Primeiro voo pago pela empresa, eu falava, nossa senhora, cheguei, né? Realizei. E foi indo, assim. Então tem que acreditar, né? Tem que acreditar em você, tem que ter disciplina. E as coisas também não é ficar só no acaso, né? As pessoas falam assim, eu quero ser presidente. Põe a mão na massa, meu, faz acontecer. Faz um planejamento, vai nessa direção, né? Encara. A gente tá acabando o programa e aí tem Nossa, passou super rápido. Papo bom vai rápido. E a última pergunta que a gente sempre faz está muito associada ao que a gente está falando. O que é performance para você?
né? Como é que faz para chegar lá? Como é que faz para a gente ter performance? Eu acho que primeiro estabelecer onde você quer chegar, né? Objetivo. Você tem que ter, cara. Tem que ter o teu sonho, você tem que ter por que você está fazendo isso? Tem que entender o propósito, né? Tá. Você fala assim, cada um tem o seu propósito, né? Você vai fazer uma prova de Iron, tem gente que quer só superar um desafio, tem gente que quer por ego mesmo, não tem problema nenhum. Tem gente que fala, eu quero contar para todo mundo que eu fiz um... Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum, mas saiba qual que é o teu propósito, saiba por que você está correndo, né? Então, eu acho que esse é um primeiro passo, né? Tá. Segundo é você, sem dúvida nenhuma, traçar um plano. Né? Você tem que ter um plano. Estratégia. Você tem que ter a estratégia definida, né? Não vai nessas coisas... Eu sei que às vezes acontece e dá certo, mas deixa acontecer as coisas por acaso, que são as coisas que saem fora do controle. Então, tem que ter uma estratégia definida lá, muita resiliência para executar o plano. Vai ter momentos que você vai ter que desistir, né? Família, por exemplo, te cobra. É óbvio que te cobra, né? E o que é performance para você? Performance é você conseguir atingir esse objetivo, né? Você planejar, ter esse objetivo e ter essa realização. Você ter aquele gostinho de falar, putz, eu consegui, eu entreguei, né? E realmente dentro de um planejamento que foi um suor teu, né? Que foi uma dedicação tua. Então, isso aí não tem preço, né? Essa realização. Acho que o ser humano vive um pouco disso, dessas conquistas. Legal. Então, eu consegui isso, e você realizar o seu sonho, e eu digo isso que vale para qualquer distância. Eu não preciso ir para Kona. Claro. Às vezes você tem um objetivo de uma pessoa que é absolutamente sedentária, que queria ser os 10 quilômetros, né? Queria atingir os 10 quilômetros. Esse cara performou. Ele conseguiu o sonho dele, que foi atingir, ou perder peso, ou seja lá o que for. Mas eu acho que é um pouco dessa felicidade, né? De você chegar lá e ter esse gosto, prazer de realização, de você olhar para trás e falar assim, putz, eu atingi meu sonho. Isso para mim aqui é performance. Muito obrigado, Obrigado, Eduardo. viu? Valeu pelo papo. Passou aí. Rápido, a gente podia ficar uma meia hora aqui. Pois é, se quisesse, olha, então a história eu teria aqui para 1h30. Mas valeu mesmo, obrigado pelo convite. Estamos passando o horário, obrigado por você ter vindo. Prazer enorme. Essa das 2 da manhã, sair de Santos para treinar aqui em São Paulo é genial. Gente, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem mais conteúdo.